Olá, pessoal, eu nem sei onde eu deixo a minha cabeça de porco. Olá, eu sou o Pablo Peixoto e hoje vamos falar mais um pouco de cultura pop. Não sou o Pablo Peixoto, não sou o Inosuke, eu sou a Isabela Castellani. E hoje nós vamos falar, eu acho que quem conhece esse anime já sabe do que eu vou falar, que é Demon Slayer ou Kimetsu no Yaiba, que é um anime que ficou muito popular, que a galera está apaixonada, todos estão falando, ele foi parar no cinema, ele teve uma explosão muito rápida, com até considerável, que são poucos episódios que ele tem, e eu assisti, e eu vou falar pra vocês se eu gostei ou não, porque eu gostei ou não, e se vale realmente a pena assistir ele. Então vamos começar. Primeiro, não esqueça de me seguir no Instagram, Castellani Bella. Lá eu faço alguns cosplays, como o do Inosuke, que é um personagem desse anime. E eu adoro fazer, não faço só de animes, faço vários cosplays, fantasia Sofia, fantasia Pablo, e a gente se diverte um monte. Então vamos lá. Esse anime que eu tô aqui pra falar de vocês, ele é até um pouco recente, se eu não me engano ele é do ano passado. Na verdade, ano retrasado, porque já estamos em 2021. Caramba! E ele foi muito popular. Ele teve alguns pontos muito importantes que ele deu um diferencial em relação aos outros animes. E eu tenho já pra começar a falar que eu senti que ele também, ao mesmo tempo que ele é diferente, ele é mais do mesmo. Então eu sei que muitas pessoas vão ficar um pouco bravas com isso, mas alguns momentos que marcaram pra muitas pessoas, eles não me marcaram. Eu achei até muito assim, aquele padrão de anime, feijão com arroz. Ele tem uma formulazinha que todos os animes seguem, que é já pra cativar quem é fã de anime, que já tá acostumado, porque você já consegue identificar algumas características padrões. Então isso me cansou um pouco, porque eu tava esperando algo muito, muito, muito diferente de todos os animes que eu já tinha assistido, porque a galera hypou muito e falou que era muito, muito, muito emocionante. O que acontece? Talvez, igual alguns animes que eu indiquei pra vocês aqui, como Made in the Abyss e outro que eu ainda não falei aqui, que é Túmulo dos Vagalumes, são animes muito pesados, muito densos e muito tristes, assim, que o Túmulo eu chorei muito, muito, muito. Eu acho que eu assisti umas 3 vezes. Eu assisti eu assisti antes de ter filha, eu assisti depois de ter, eu assisti até o filme e é muito pesado e comovente. Então eu gosto muito de anime que me faz chorar mesmo, e o Demon Slayer, ele não me fez chorar até onde está essa temporada no anime. E daí depois eu decidi ler o mangá. E assim, gente, teve uma parte que eu chorei muito com o Inosuke, que foi até capa das minhas redes sociais, que foi muito linda. Mas vamos apresentar todos os personagens e por que vale a pena assistir e por que ele é tão bom, apesar desse ponto que eu levantei pra vocês. Primeiro, a história. Nesse universo existem Onis, que são demônios. Como a gente sabe, a cultura japonesa ela é diferente da ocidental. Ela não acredita em Deus e diabo. O folclore deles é totalmente diferente dos nossos. A autora pegou do folclore japonês e deu um pouco de adaptada. Os Onis lembram até vampiros, porque o que acontece? Eles sugam o sangue das pessoas e alguns conseguem até transformar as pessoas em Onis. Então nós temos o Tanjiro, que é o personagem principal. Por que o Tanjiro, ele é um ponto muito diferente, que foi o que me fez gostar muito do anime, apesar dele não ser o meu personagem favorito. No geral, os personagens principais, eles têm muitas características agressivas, eles são muito explosivos, eles são até, chega a ser burros, né? A gente tem aqueles personagens estourados no padrão, então vamos pegar exemplos básicos, como o Tai do Digimon, o Ash do Pokémon, a Sailor Moon e o Naruto. Então a gente tem alguns personagens aqui, principais, que tem esse padrão, que é a Sailor Moon, o Naruto, o Ash, o Tai do Digimon. Esses são personagens assim básicos que eles têm esse pavio muito curto, apesar deles serem muito bonzinhos, eles são explosivos e agressivos. O Tanjiro, ele é bem mais calmo. Tanjiro parece tangerina, né? Aquelas, parei o vídeo para isso. Mas o Tanjiro, ele é bem mais calmo, ele é bem mais delicado, ele é uma pessoa gentil. Ele é muito, muito, muito gentil, ele é muito compreensivo e as palavras dele são muito compreensivas, ele tem uma ternura muito grande. Às vezes o Naruto, sem querer, pisaria numa flor e sem querer ele faria isso e ele ia provavelmente depois
plantar 1000 flores. O Tanjiro sabe que a flor está ali, ele não vai pisar, e se a flor estiver incomodando, algumas pessoas, provavelmente ele vai proteger essa flor, ou ele vai tirar a flor do local e colocar em um local que ela fique mais protegida. Então esse personagem, ele tem uma delicadeza, ele tem uma ternura, que você fica muito comovido, e você acaba tendo empatia pelos outros personagens por causa dele. Ele tem uma família no começo do anime, eles trabalham, eles são uma família humilde, e quando ele volta um dia pra casa, ele encontra toda a família dele morta. Um Oni matou a família dele, e é um massacre, ele fica muito revoltado, ele tem irmãos, os irmãos estão todos mortos, mas uma personagem da família sobreviveu, que é a Nezuko, que todo mundo se apaixonou por ela, e ela realmente é linda, ela é incrível, o design da personagem é maravilhoso, e ela é muito, muito, muito fofa. Outra coisa que é diferente dela em relação a outros personagens do padrão. Ela é muito fofa, mas ela não chega a ser idiota ou forçada. É um negócio muito natural. E é até diferente porque quando o Tanjiro chega e vai ver ela foi transformada em Oni também. Mas o coração dele é tão puro e tão carinhoso que ele acredita que a irmã ou pode ter uma cura, ou ela pode conseguir lidar com isso, com essa questão dela ser um Oni agressivo e matar, né? Mas é muito difícil, então ele parte uma jornada em busca de salvar a irmã dele, e ele acaba tendo conhecimentos e habilidades de espadachim. Então ele passa por um treinamento, como que as pessoas vão lutar com Onis. As pessoas não são só espadachins, elas têm outras armas, elas têm outras habilidades, só que eles fazem técnicas de respiração, e elas são baseadas normalmente nos 4 elementos, tem outros também, mas ele passa por um treinamento diferenciado que é para poder fazer pessoas normais lutarem contra Onis. E ele passa por tudo isso para poder ajudar outras pessoas, mas principalmente a irmã dele. Então a jornada é desses 2 personagens. Esse ponto também é muito interessante porque são 2 irmãos, então é muito legal. Lembra um pouco de Fullmetal Alchemist, que são 2 irmãos, mas aqui é um irmão e uma irmã. E é muito legal esse relacionamento deles, porque é muito amoroso, é muito carinhoso, e é muito legal ver isso, porque quebra um pouco desse relacionamento de casal, vocês entendem? A gente vê muito isso nos animes, muita questão de relacionamento de casal, esse tipo de amor. Esse amor de família, ele é um ponto que, assim, não é tão levantado, existe, claro, mas não é tão levantado, especialmente no ponto de irmãos, e é muito bonito de ver o amor que um sente pelo outro, a conexão e como isso é importante. Lá no Japão, eles valorizam muito isso, esse amor de família. Eles têm uma ligação muito forte com seus familiares e respeito, e isso fica bem claro no anime. Então, o Tanjiro, ele parte nessa jornada para tentar salvar a sua irmã e encontrar o Oni que transformou ela. E ela fica dentro de uma caixa, se resguardando e descansando. Ela não consegue falar, ela fica com um pauzinho bambu um pauzinho. Ela fica com bambu na boca e ela só fica É muito bonitinho, mas assim, ela fica parecendo um cachorrinho. Talvez seja por isso que o pessoal gostou tanto dela, porque como ela está também ao mesmo tempo animalesca, ao mesmo tempo que ela é fofa, porque ela tem unhas, ela não tem mais unhas, ela tem garro, o olho dela parece quase de um gato, e ela não fala, e ela tem esse instinto selvagem, ela fica parecendo meio que um pet também, então você acaba achando ela muito, muito fofa. Eu pelo menos adoro animaizinhos, então talvez assim, falando por mim, né? E eles vão encontrando outros personagens. E não basta, assim, só esses 2 personagens serem incríveis. A gente tem um personagem principal que é super carinhoso, que ele é super gentil, delicado, que ele tem muita empatia, isso é trabalhado toda hora no anime. A gente tem outros personagens que desenvolvem essa história e são muito cativantes. Não tem tantos personagens, tá? O anime, ele é mais fechadinho, mais centralizado, parece, tipo assim, não é igual Shingeki que tem, tipo, 50 personagens, entendeu? Mas o Demon Slayer também não é tão pequeno, vamos dizer que tem 10 personagens, depois vai ampliando e vão ficando tipo assim, aqui esse elenco de personagens, tem esse, tem esse, tem esse. Então bolinhas de elencos que eu também vou colocar a cara de alguns personagens aqui. E esses personagens, eles têm características muito marcantes. Então, os traços de cada personagem não é tão padronizado, você consegue identificar o personagem fácil, os personagens são bem marcantes, tem umas características muito legais que a forma de pintar nesse anime, esse anime ele é pintado um pouquinho diferente dos outros. Então, por exemplo, a gente não tem um padrão de cabelo
que é só tipo um tom de cabelo. Você pega o outro personagem que vai aparecer, ele tem um cabelo preto e azul, o outro tem amarelo e laranja. Então ele sempre tem umas características diferenciadas que dão destaque e chamam as cores do anime. É muito vivo, é muito bonito os traços. Alguns traços são bem orientais, assim, você consegue pegar as referências. Quando eles vão usar os golpes, você vê muitas referências de artes japonesas que você pode olhar e falar, nossa, isso me lembra tal quadro, isso me lembra tal desenho, tal coisa, e é muito bonito. Outra coisa também que me pegou muito nesse anime foram as roupas são maravilhosas, elas têm traços que são mais geométricos, e é muito difícil desenhar isso no anime e fazer as representações, dá muito trabalho. Mas mesmo assim a autora fez questão de colocar isso no anime e fica muito lindo. Tanto no mangá quanto no anime dá pra ver bem essas roupas e são roupas marcantes, elas têm uma identidade visual que você reconhece de longe. Se você estiver então na Liberdade, que é um bairro aqui em São Paulo, que tem várias coisas japonesas, e você vê alguém com uma roupa que tem alguma identidade do anime, você consegue identificar muito fácil. As pessoas chegaram a fazer blusas de frio e até kimonos mais simples para as pessoas usarem no dia a dia e você consegue identificar os personagens que usam aquelas roupas. E eu vou deixar aqui algumas imagens enquanto eu tô falando para vocês verem que isso é muito nítido. Então é um anime que é muito bonito de se ver, você gosta de assistir, você, mesmo que às vezes um episódio não está tão legal, você gosta de ver pela arte dele. É um anime que vale a pena pela arte e pelos dois personagens. Não bastasse isso, a gente tem o vilão, que é sensacional. Ele lembra, assim, eu faço uma piada porque ele lembra um pouco Michael Jackson. E ele é lindo, eu acho ele lindo, maravilhoso. Eu acho ele super elegante. E é um personagem que, assim, até o ponto que eu assisti, que eu não terminei o mangá, ele não tem aquela redenção, ele simplesmente é malvado, simplesmente é malvado. E normalmente nos animes eles colocam os vilões com uma redenção, tem toda uma história, tem uma explicação do vilão ser daquele jeito. No Demon Slayer, por enquanto, até onde eu peguei, não tem muita explicação não, assim, o cara é bem badass, é isso, vou escrotizar tudo, e você fica, ok, vai lá. Outro ponto, tem o Inosuke. Ele é um personagem muito marcante no anime. Ele é divertidíssimo. E assim, algumas pessoas comparam ele com Bakugou do My Hero Academy. E pra mim não tem nada a ver, a não ser que eles são muito explosivos. Basicamente a história do Inosuke, ele foi criado por javalis. É isso mesmo. A criança ficou... O bebê não era nenhuma criança. Ele foi adotado por uma família de javalis. Essa cabeça que ele usa é uma cabeça de javali. Então, ele não é agressivo porque ele é maldoso. Ele é agressivo porque ele foi criado por animais selvagens. Então, ele não tem habilidade social nenhuma. Então, ele é super estourado, ele grita, ele é cansativo, mas não é por maldade. E isso me fez apaixonar pelo personagem, de como você vê que ele é sincero e ingênuo. E tem um desenvolvimento do personagem. Então, várias vezes, você vê o personagem e ele acaba tendo vergonha ou constrangimento quando alguém elogia ele. Porque ele não sabe lidar porque ele foi criado por javalis, gente, sabe? Ok, anime, né? Me lembra muito a história da loba que criou os gêmeos, né? Eu fico imaginando, bom, um humano sendo criado por um animal, claramente ele não vai conseguir lidar com a sociedade, ele não vai ter nenhum tato social, então faz sentido o Inosuke ser assim. Só que no fundo ele tem um coração muito bondoso e carinhoso. E ele tem alguns flashbacks sobre o passado dele antes dele ser criado pelos javalis, que é da mãe dele. E eu li a história e é muito linda, é comovente. Eu acho que passa um pouco rápido, tá? Mas eu confesso que eu chorei, assim, porque assim, sou mãe, então eu dei uma choradinha. Talvez, eu sinto que ele foge um pouco do padrão dos personagens de anime. Ele tem um diferencial, ele é muito marcante. Eu amei fazer cosplay dele e eu acho ele divertidíssimo e fofo. E o outro personagem que eu não sou tão fã ao mesmo tempo, é o Zenitsu, que é o garoto que eu falei que tem cabelo amarelo e um pouco alaranjado aqui embaixo. O Zenitsu, ele é um bebê chorão. Ele é um bebê chorão, ele chora por tudo, ele fica desesperado, ele não sabe lidar com as coisas, ele tem muito medo. E é o que faz sentido porque você está lutando contra demônios, sabe? Então é um negócio assustador. Mas ele entra num transe que ele consegue lutar.
E esse personagem tem toda a história do porquê ele ser tão medroso e como ele aprendeu a lidar com esse medo dele. O que vale muito a pena você estar assistindo para entender um pouco desse personagem. Ele é um dos personagens que o pessoal adora, ele é um dos favoritos. Então muitas pessoas chegam a gostar demais dele e fazem muitos cosplays. Então nós temos esses 4 personagens que vão acompanhar essa jornada. Eles vão conhecer o Tanjiro e a Nezuko e vão ficar amigos e vão tentar ajudar os irmãos para salvar a Nezuko. E com o tempo, a Nezuko vai ficando mais civilizada. Ela vai aprendendo a lidar mais com os poderes dela e com as mudanças que ela teve no decorrer. Um ponto que é muito legal é que o anime tem muitos vilões. E a maioria deles são Onis. E esses Onis, eles são tratados pelos humanos como se eles fossem animais selvagens, sem sentimentos, agressivos, que só querem matar as pessoas e torturar. E os que são racionais, a mesma coisa, eles só querem torturar. A humanidade tem muito, muito medo dos Onis. E o anime é para explicar que não existe isso de preto no branco 880. E eles vão contando a história dos Onis e como que eles chegaram a se tornar Onis. E é muito triste. Tem 2 personagens que são muito marcantes, que é um Oni que é uma criança e um Oni que é uma mulher. E a história é linda e triste ao mesmo tempo. Ela fala como o Tanjiro ajudou ela a se libertar. E o menino fala como ele só queria ser amado. Não só eles, como tem outros Onis, tem um que é escritor, e eles vão contando todas as amarguras que eles tiveram na vida deles, e como que isso foi amargurando, e quando eles se transformaram, meio que afundou eles. E como que a vida de Oni levou eles àquelas atitudes malvadas. Você aprende com o Tanjiro a ter empatia por tudo. Então é um anime para te fazer ter empatia pelas pessoas. É um negócio que a gente discute muito. O que é ter empatia? O que é ter essa ternura? E o Tanjiro consegue passar pra gente sem discutir. Então não tem assim, vamos discutir empatia, vamos discutir sobre ter mais ternura com os outros. Não, são as atitudes dele que nos fazem refletir um pouco. Então é um anime de aprendizado. Então, se você tá a fim de ver um anime muito agressivo, muito de tortura, um anime muito, muito, muito sério, eu não acho que o Demon Slayer seja, porque ele é um anime muito delicado, apesar das brigas, tem cenas pesadas, ele é muito delicado, ele quer discutir sentimentos com você, ele quer discutir como existem pessoas diferentes, como existem jornadas diferentes e como você aprende junto com elas, e é muito bonito, é um anime não só visualmente bonito, como a forma que ele é apresentado pra gente, a narrativa dele é muito bonita. E outro ponto são as consequências que ele apresenta. Então, os atos dos personagens têm consequências, as decisões que o Tanjiro toma têm consequências, mesmo quando são decisões boas que ele tomou. Por isso que, assim, é um anime que eu não acho que ele é tão perfeito, eu não acho que talvez ele seja tudo isso que o pessoal falou, sinceramente, tá? Não fiquem bravos, fãs, porque eu gosto, fiz cosplay do personagem, mas vale a pena você assistir, você pegar e dedicar, porque ele tem todo esse diferencial. E a prova disso é que ele já teve um filme, ele tá super popular, é um dos animes que está em mais destaque e já bateu várias visualizações. E não é à toa. Então eu recomendo o Demon Slayer, eu espero que vocês gostem muito. Algumas pessoas falaram assim, Isabela, onde você assiste os animes? Tem o Crunchyroll pra você assistir, só que assim, se você não paga, é cheio de propaganda, então é um pouco cansativo, eu assisto por lá, mas você também pode, assim, não recomendo, né, que você digita só no Google, coloca lá o nome do anime legendado e você vai achar. Eu também vou citar outros animes, além dos que são do momento. Eu quero muito falar de Jojo, que vocês pedem, eu quero muito falar de Monster, eu quero falar de Evangelion, mas é que são muito animes, então fica difícil de selecionar. Então o anime de hoje é esse, eu espero que vocês tenham gostado. Eu quis explicar um pouco mais sobre cada característica desse anime, para que vocês entendessem o porquê que vale a pena dar uma oportunidade para ele e se ele é tão bom quanto dizem. Numa nota, eu não daria 10 para esse anime, talvez eu daria um 8,5, não sei, mas é um anime que vale a pena. Se você é fã, comente aqui embaixo o que você achou, se eu errei alguma coisa, se eu fui injusta com outra, e se você deu oportunidade para esse anime porque eu recomendei, me fale o que você achou. E muito obrigada e vamos para os próximos. Tchau, tchau!